Fala aí, galera, tudo belezinha? Bom, eu sou o Felipe Rangel, e estamos aí para mais uma aula desse conjunto de videoaulas de Mach 2166, né? Que estão acompanhando o curso de Mach 2166, desculpa. E na aula de hoje, a sétima aula, vamos falar sobre o type strings, que são muito importantes porque strings basicamente são a forma como a gente interpreta os textos para a linguagem de programação, e isso tem diversas aplicações, né? Lembrando aí que essa apostila ela vai estar disponível aqui no link da descrição para você usar. O uso para estudos individuais é irrestrito, completamente restrito, pode usar à vontade. Mas se for usar, sei lá, em caso de divulgação, uso em eventos, entre em contato com a gente, só pra gente saber, né? Se conhecer até e tal. Ou entre em contato também, se for para estudo individual. A gente gosta de entrar em contato, sempre é bom. Vamos lá. A gente vai falar sobre strings, do que as strings são meio que compostas, que são os caracteres, e uma certa consequência disso. Como criar uma string, alguns trabalhos básicos com strings, uns trabalhos legais com strings, e ainda ver as semelhanças que strings têm na linguagem de programação com as listas, né? Na linguagem de programação Python, com as listas. O que a gente pode fazer em listas que também podemos fazer em strings. Tan, 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 tan. Bom, e é isso. Para a sua P2, de fato, listas e matrizes é uma matéria que cai muito mais em peso, digamos assim. No ano passado, então, não caiu strings. Foi dado, não caiu. Esse ano também foi dado. Vamos ver aí se vai cair ou não. Mas de qualquer jeito também é muito útil para o seu EP3, né? Que, desculpas à parte, mas provavelmente vai estar saindo em breve aí depois da sua P2. Ou não, né? Vai depender da maldade, do nível de maldade do carinha que fez o enunciado. Tá bom? Mas vamos lá, vai ser útil de qualquer jeito. Digo de verdade. Então, vamos junto. Primeiro de tudo, como eu disse, do que as strings são compostas, caracteres, né? O caractere, às vezes a gente pensa só que tem o alfabeto, tem as letras, né? E aí pensa que os sinais de pontuação são uma coisa extra, né? No caso, tudo é caractere, até mesmo o espaço, a barra de espaço que você dá, pum, é caractere, tá bom? E tem diferença do maiúsculo para o minúsculo. Então pensa mesmo tipo senha, né? Que você coloca assim, às vezes você dá espaço, conta, né? Digamos assim, é parte da sua senha. E, bom, se tudo isso é caractere, como é que o seu computador interpreta tudo isso, né? Como é que ele entende que aquilo é um caractere? Se ele só mexe com lógica binária, então precisa existir algum tipo de codificação, né, de caractere para uma lógica binária. E daí que foram criadas várias codificações. Algumas são específicas, outras mais genéricas. E a gente vai ver duas hoje muito importantes mesmo, tá bom? Olha só, uma delas é a ASCII-2. A ASCII-2 é uma das mais antigas e mais usadas, né? Talvez mais usada até por ser mais antiga. Então, o legal dela é que ela, assim, é super simples de ler, assim, digamos assim, talvez seja a codificação mais simples de ser lida, tanto que muitos softwares livres, eles, né, tipo, uma base também para o software ser livre é ele ser facilmente lido, os arquivos dele serem facilmente lidos por qualquer um, digamos assim, né, para facilitar a cópia e tudo mais. E a ASCII-2 facilita nisso, né? Não que o TF-8 não fique muito atrás. Ela foi criada nos Estados Unidos, legal, mas basicamente são usados os números de 0 a 127, né? Tudo isso cabe em 7 bits. E desses números, boa parte são sinais de controle, tipo, uns tanto no começo e eu acho, no final, ou um outro no meio. Não lembro exatamente dos sinais de controle. Mas do 32 a 126, de fato, são sinais gráficos, digamos assim. Mas aí não tem nem letra acentuada, nem C cedilha, nem letras gregas. Que triste, né? Essa codificação ela é usada ela é como padrão no Python 2, né? E começa tipo com os sinais de pontuação, né? Começa com espaço, na verdade, e vai subindo, né? Pelos índices, chega nas maiúsculas, né? Começa com a maiúscula, tudo mais, alfabeto. Depois vai para as minúsculas, né? E entre ainda tem algumas coisas. Não é tipo acaba o, o alfabeto maiúsculo, é logo em seguida o alfabeto minúsculo. Tem outros sinais também de pontuação, sinais gráficos no caso, que não são de pontuação. Tudo bem, fica aí sua parte. Agora, o UTF-8,
Ele foi anunciado um pouco depois e ela resolve esses problemas da ASCII 2 de ter de não ter, na verdade, letras acentuadas, letras gregas e tudo mais. Então o que ele faz? Ele, quando tem na ASCII 2, digamos assim, ele trabalha normalmente, e os que não tem, eles utilizam, né, 2 bytes. Olha só que legal. Eles têm, digamos assim, um apêndice. E o tamanho máximo nessa codificação é de 4 bytes e ela é padrão no Python 3. Então aí, de fato, ele chega assim para aprimorar, né, o que já era muito abrangente. Então, de fato, ele não fica muito atrás. Belezinha, gente? Abaixo a gente vai falar das funções OR e char e vamos começar de fato a entrar nas strings. E aí, né, para entrar de fato mais na codagem, digamos assim, né, que palavra linda, a gente tem aí as funções que estão embutidas no Python, ORD e char, né? O que será que elas fazem? Veremos. A função ORD, ela pega um caractere, né? No caso aqui a gente está passando a string de um elemento só, A maiúsculo, né? Que é um caractere, tudo bem? E aqui podia ser aspas duplas, tá bom? Não faz diferença, a gente vai comentar disso depois. E aí ela devolve, olha só, o output dela é o 65, ou seja, é o índice que está relacionado com o caractere A maiúsculo lá na tabela UTF-8, né? Beleza? E aí lembra que é o UTF-8, para caracteres que tem na ASCII 2, é a mesma coisa. Então, tipo, até o 127 ele é a mesma coisa que a ASCII 2. E aí você lembra, né? Tinha até o 31 de controle, né? Do 0 ao 31, ou seja, 32 no começo de controle. Então, do 32 ao 64 são outros sinais gráficos, né? Então, tipo, espaço, ponto de interrogação, essas coisas. Aí depois vem as maiúsculas. Aí, entre as maiúsculas e as minúsculas, tem também alguns outros sinais gráficos. E assim a gente segue feliz, tá bom? Então, olha só, o word do caractere é acentuado, né? E olha só que caractere bonitão. 3/4, uma fração zona. Beleza. Mas para que isso vai me servir? Calma, Padawan. Vamos por partes. Agora a função char. Ela basicamente é o inverso da função word. Então ela recebe um número, que na verdade está relacionado com um índice, né? É um número que é um índice da tabela UTF-8. E aí a função char, ela recebendo esse índice, ela devolve o caractere que de acordo com a tabela, né, digamos assim. Então, lembra lá que o word do caractere A maiúsculo devolveu 65, então o char de 65 tem que devolver o caractere A maiúsculo, tudo bem? Então aqui no 65 eu poderia mudar, né, de lugar e colocar o word de A maiúsculo, né? E aí eu estaria, na verdade, meio fazendo algo cíclico, né? Tipo, pegando log ou exponencial do log, ou log do exponencial, no caso. Tudo bem? Beleza. Vamos continuando então. Agora, o que eu comentei sobre strings simples, aspas simples e aspas duplas, né? Você pode usar as três para strings em Python, tudo bem? Então você pode usar aspas simples, olha só, aspas simples, olha que legal. Você pode usar aspas aspas duplas, ou mesmo as triplas, olha só. E essas triplas pode ser até triplas das simples, digamos assim, que na verdade é o apóstrofe, a gente chama de simples, mas é o apóstrofe. Como pode ser a tripla de aspas duplas, que na verdade são 6. Bugou? Eu também. E, bom, digamos assim, o porquê que isso é útil, né? Porque se você faz assim, um print de um texto, né, e você coloca assim, aspas simples aqui no começo e aspas simples no final, se você meio que delimita a string através de uma aspa simples, você pode usar aspas duplas como um caractere dentro da sua string para então demarcar alguma coisa na sua frase, né? Então aqui, por exemplo, ó, repara que foi printado essa aspa aqui, enquanto que as aspas simples não foram printadas, porque elas foram reconhecidas como de criação, digamos assim, da string, né? Então elas foram ignoradas. Agora, essas aspas duplas, elas foram reconhecidas como o próprio caractere, como parte da string, entendeu? Ou você pode fazer o contrário, né? Você pode delimitar nos extremos as aspas duplas, né? A string,
Você delimita a string pelas aspas duplas. E aí você usa uma simples no meio para demarcar alguma coisa que você queira. Isso é muito interessante, né? Mas claro que a gente tem que tomar cuidado. Então, sei lá, você abre uma simples e aí fecha uma simples aqui quando você está tentando usar as duas coisas juntas. Então, a partir daqui, o programa, né, isso aqui o programa entende como uma string. Agora, a partir daqui ele não entende mais como uma string, né? Tanto que o ponto de interrogação aqui no Jupyter ele está com uma cor diferente. E isso acontece porque, bom, você fechou, né, já uma string. Por mais que você tinha uma boa intenção, né, de demarcar com aspas duplas e depois fazer o apóstrofe do inglês, mas de qualquer jeito, não foi muito feliz essas tentativas, né? E aí o que aspas triplas fazem, né? Na verdade, a gente chama eles de docstring, né? Não sei se vocês já perceberam que no EP, quando tem comentário logo embaixo da função, né? Então tem lá o def, então tem def alguma coisa, né? Def alguma coisa. E aí recebe o argumento lá, beleza, tranquilão. E aí geralmente tem tipo aspas triplas aqui, né? Eu sou uma função. E geralmente isso explica a função, né? Eu comentei disso já lá na aula de funções. Então, essa docstring serve primeiro para organizar o seu código, né? E segundo, porque algumas IDEs, elas conseguem, né, digamos assim, recortar essa docstring, e aí às vezes quando você passa o mouse em cima da função, ela retorna assim num quadradinho para você a docstring que explica o que é a função, né? Então é uma boa prática de programação usar docstrings para, digamos assim, explicar as suas funções que você faz, principalmente quando seus códigos serão terminados por outras pessoas, que é o caso do EP, né? Eles começam, você termina. Mas aqui, olha só que interessante. A gente vai ver que quando a gente printa com aspas triplas, digamos assim, a quebra de linha, ela é mantida. Ó, eu printei assim, de fato, e ó, Mar Salgado, quanto do seu sal são lágrimas de Portugal. E tudo foi com as quebras de linha certinha, né? Eu não precisei ficar fazendo print, colocar o barra N e tudo mais. Só que se eu pular a linha só com aspas duplas, assim que eu terminei aqui bojador e pulei para o outro, o resto ele não entendeu mais que faz parte da minha string. Inclusive ele entende que você não terminou a sua string, por isso que ele dá erro, né? Um tipo de erro aqui enquanto você escaneia a string literal. Tudo bem? Vamos prosseguir então. Além disso, temos também os white spaces, que é o que a gente chama nos símbolos, que são utilizados para, digamos assim, representar o que não tem nada, né? A gente chama assim para representar diferentes espaços sem nada escrito no texto, né? Então, por exemplo, quebra de linha é um exemplo de white space, tabulação, né? É um exemplo de white space. O espaço em si a gente já viu que ele é um caractere, então ele não é bem um white space, entendeu? Mas a lógica é essa, tudo bem? Então, centralizar também, embora a gente não vá ver isso, tá bom? A gente vai ter apenas a quebra de linha e tabulação, que é o que vai ajudar mais a gente a, digamos assim, brincar bastante com textos na forma de strings em Python, tudo bem? Então, se a gente fosse pegar aquele poema lá que a gente estava trabalhando e a gente fosse printar aqui a última estrofe, né? A gente poderia fazer uma quebra de linha, né? E uma tabulação e continuar, né? As estrofes colocando a quebra de linha e tabulação sempre para cada verso. E olha só, essa barra aqui é uma observação bem interessante, porque se você quiser, se a sua linha no código de Python estiver ficando muito grande, você usa essa barra para continuar na linha seguinte, né? Ela meio que significa que você não acabou a sua linha, você ainda está na mesma linha, né? Para o Python isso funciona, né? Então, mas aí você vai precisar continuar colocando quebra de linha e tabulação, porque ela só interpreta que a linha de baixo ainda é a linha de cima, mas ela não interpreta que houve uma quebra de linha, entendeu? Toma muito cuidado com isso. Vamos lá. Então, outra parte muito interessante é como a gente cria uma string, né? Porém, isso até que você já tem intuitivo, porque em outras aulas a gente fez um pouco, ou o professor já comentou também. Então, você pensa assim, tipo, nas listas, né? Você abria e fechava as chaves, né? E aí tava lá uma lista, certo? Aqui, mesma coisa. Você abre e fecha uma aspas dupla, ou uma aspas simples, né? Ou uma aspas,
na verdade, 3 vezes apóstrofe, né? A aspa simples é um apóstrofe, porque quando você chama aspa tripla de aspa simples, fica confuso, né? Mas aí agora vai ficar confuso, aspas triplas de aspas duplas, né? Então, tanto faz, né? Por isso que isso aqui é uma string. Olha, é sim, yes, também é, eba, tudo bem? E todos aqui a gente está digitando o type. Lembra sempre desse type, é muito útil para você saber o que você está trabalhando, né? E todas devolvem o str, que é string, tá bom? E além disso, a gente pode transformar qualquer outro tipo, né, de dado assim em Python numa string, né? Mas muito cuidado em, sei lá, tentar transformar listas e tudo mais, porque vai ficar um negócio muito confuso, tá bom? Então pensa mais para inteiros, né? Para pontos flutuantes, os floats, né? E coisas assim, um pouco mais elementares, né? Então um número, por exemplo, que o type é int, que ele recebeu o inteiro 5, a gente pode colocar string, ou aplicar a função string nele, né? str de num, vai devolver a string 5, né? String relacionada ao número 5, né? E você vê o type do num string, str, do num str, e vê que é string, né? É o tal do str que a gente estava vendo antes. Que bacana, né? Mas também não se empolga e vá fazendo com muitas coisas, porque você vai descobrindo alguns erros aí no meio do caminho. Mas ela é muito interessante, inclusive quando às vezes você tem que, né, concatenar coisas no print e na verdade você precisa de algum inteiro ali, você coloca o 5, né? Se você tiver, por exemplo, uma variável que esteja no nome de alguém, né? Então, tipo, sei lá, o número do soldado é o 02, é o 03, é o 04. Então, o número variável, né? Que está condicionado ao índice do soldado. Aí você printa assim, o soldado é string de uma variável. Aí a variável é a que muda, né? E você coloca ela para mudar de alguma forma, tudo bem? Coloca num loop ou algo assim. É um exemplo de uma aplicação, mas a gente vai encontrar outras por aí. Tudo beleza? Beleza. Vamos para a próxima então. Que a gente vai aprender, olha só, a trabalhar strings meio que como listas, né? Na verdade, ver o que elas têm de semelhantes, digamos assim. Aqui estamos, 7.4 strings e listas. Tan, 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 tan. Que crossover, hein? Vamos lá. Bom, a gente tinha antes as listas, né? E a gente colocava esses conchetes assim. E se a gente tiver uma lista, por exemplo, que só é composta por strings, pode ser essa aqui, né? Que é pera, uva e maçã. E lembra que a gente podia pegar o len da lista, né? E contar o número de elementos, né? O len contava o tamanho da lista. E nesse caso aqui ele devolveria 3, né? Então existem 3 elementos na lista, tananã. Agora, se você quiser chamar uma string de salada mista, por exemplo, você vai também poder puxar o tamanho dessa string, né? Lembra desse ponto format que eu também comentei numa outra aula anterior, agora nem eu lembro exatamente qual é, mas ele basicamente puxa o que está aqui dentro desse, o que ele recebe como argumento, né, dentro dos parênteses, e coloca na ordem que estão os argumentos nos respectivos conchetes, né, do que estão ali na string, né? Então, meio que os conchetes não são lidos, né, quando a função print é chamada, tudo por conta desse ponto format aqui, que inclusive permite a gente formatar o jeito que a gente printa as coisas. É uma função muito útil, né? Mas, curiosidades à parte, vamos continuando. E aí a gente vê que, ó, o ponto format aqui vai dar o length string e vai mostrar que existem 12, né? O 12 você viu que ficou aqui nesse conchetes, que é o primeiro, por isso o primeiro argumento. E ele contou o número de letras, né? O número de caracteres. Repare que ele também contou o espaço, né? Então a gente pode usar len também nas strings. Olha só. Além disso, a gente também pode tipo acessar determinado caractere da string através daquele conchetes, né? Conchetes índice, né? Tudo bem? Eu chamo às vezes de chaves porque eu erro mesmo, mas é conchetes. E então, por exemplo, a string 0, nesse caso, vai dar o S maiúsculo, né? Tanto que ele é printado aqui.
E aí você pode concatenar com um traço, né? Porque você sabe que é uma string, então tudo bem você ficar somando as coisas. Não dá para somar string com inteiro, né? Aí você pega o próximo elemento, o próximo, próximo. Ó, formei salada, né? Digamos assim, soletrando salada. O que é um exemplo de uma aplicação também, você pegar letra por letra e saber o que fazer com ela. Então, outra coisa que a gente pode pegar também é fatias, né? Tipo como a gente fazia com listas. No caso aqui a gente pode chamar de uma substring. Tadã! Então a gente pega a fatia do, olha só, do -5 até o final, né? Lembra que o menos é o índice negativo que faz com que você comece a contagem do final, né? Então, -1 é o último elemento, -2 é o penúltimo e por aí vai. E aí, se você contar de fora para dentro, ó, -5, -1, quer dizer, -2, -3, -4, ou -5 aqui, que é o M, né? E se você pegar do M até o final, vai ser mista, né? Olha só, printou mista. Belezinha? Belezinha. Outra coisa que a gente pode fazer, e isso a gente já deu uma olhadinha em outras aulas, é a questão de iterarmos sobre uma string, né? Então a gente fazer, por exemplo, um for letra in, e nesse in, em vez de ser uma lista, né? Em vez de ser aquele range, a gente coloca também uma string. Então o que ele vai fazer? Lembra que esse for faz? Ele pega cada coisinha que tá nisso aqui, né? E isso aqui tem que ser algo iterável, ou seja, que possa ser dividido em coisinhas. Então ele pega cada coisinha, que nesse caso vai ser os caracteres, né? Ou as letras, os espaços, né? As coisas. E ele vai fazer o que está abaixo para cada caractere, né? No caso aqui a gente só vai printar se não for igual a espaço, né? O que vai fazer com que a gente tire os espaços todos. Olha só. Blá, 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 né? Nem vou tentar ler isso aqui, porque não vai dar certo. Tranquilo? Tranquilo. Além disso, a gente pode colocar, pode ficar manipulando strings, né? Do tipo assim, não, além de concatenar elas, multiplicar várias vezes elas, né? Olha só, aqui eu quero chamar a string around the world, né? Que na verdade ela é 2 vezes around the world. E esse world aqui tá errado, né? Legal. Agora que o meu kernel eu acho que não vai executar um negócio. Depois eu testo para ver que aí no final se der crash, pelo menos deu crash no final. Mas a internet às vezes não ajuda. Beleza, aqui eu estou multiplicando por 4, certo? Então eu estou fazendo essa frase aqui 4 vezes com tabulação. Além disso, eu estou somando, estou concatenando, né, uma quebra de linha. Então no final dessas 4 versos, digamos assim, eu pulo uma linha. E eu faço isso 6 vezes, ou seja, são 6 estrofes. Olha só que legal. E aí eu printo, né, isso aqui. Eu printo uma primeira string com um ponto title, que ela separa, né, o restante. Ela, né, tipo, deixa mais enfatizado que é um título, tá? Não é um método assim que você vai usar bastante, nem que você possa usar muito, né, nos EPs, mas é uma coisa interessante, a gente vai ver outros também. E a gente printa junto a string, que é tudo isso aqui. Olha só, meu Deus do céu, muita coisa, né? E tudo isso a gente conseguiu só com uma linha de string. Tudo porque a gente consegue, né, trabalhar nela de algumas formas como listas. Mas no que as strings não são listas? Veremos. As strings, elas são imutáveis. Ou seja, numa lista a gente tinha lá o que os elementos dela e podia trocar, né? Fala assim, lista 1, que é o segundo elemento, recebe, na verdade, melancia. Então você printa a lista, agora ela é melancia ao invés de uva. Beleza? Agora, se você pegar a string salada mista, você printa uma parte dela, mas se você quiser, em vez de printar salada mista, printar salada César, né? Aí você pega do -5 em diante e assinala a string César para ela. Se você printar, vai dar erro porque string object não suporta assinalar valores, digamos assim, item assignment, beleza? E é isso aí. E acabamos a aula 7. Olha só que legal. Aprenderam bastante? Espero que sim. Só que não, né? Não acabou. Por quê?
porque agora vão vir os exemplos muito interessantes. Olha só que legal! Então, nessa aula aí a gente resolveu trazer uns exemplos mais legais, porque como strings é uma matéria que não vai cair assim a parte teórica mesmo, provavelmente na prova, é legal vocês verem uns exemplos que até em cima deles dá pra gente trabalhar em alguns outros métodos mais legais ainda de strings. Tudo bem? Beleza. Então aqui, ó, eu não desci tudo, vocês vão ter que se acomodar com o fato de que tá aqui embaixo essa seção, né? Não fiquem tristes, mas é o seguinte, a ideia aqui nesse primeiro exemplo é a gente fazer um programa que lê uma frase digitada pelo usuário, né? E devolva essa frase em maiúsculo e também toda em minúsculo. Então a frase pode estar, sei lá, de qualquer jeito. A gente vai ter que devolver duas saídas, né? Então uma toda em maiúsculo, a frase toda em maiúsculo, outra toda em minúsculo. Obviamente espaços não mudam, né? Espaços continuam e sinais gráficos também, né? Mas os caracteres letras, eles vão, né, sofrer essa modificação. Tudo bem? Então vamos lá. Se quiser já dê a sua pausa aí e resolva o exercício. Agora eu vou mostrar aqui a minha resolução. Essa é a resolução. Ó, aqui a gente vai fazer tudo numa main, né? Porque como o exemplo comenta pra gente já lê uma frase digitada, né? A gente não tem essa liberdade para fazer só uma função que pega já a frase e faz as coisas, né? Mas nesse caso pode até ajudar, porque como a gente tem que printar tanto a maiúscula como a minúscula, né? Então a gente faz uma função que retorna em maiúsculo, outra função que retorna em minúsculo e modulariza melhor, né, o nosso código. Tudo bem? Então aqui vai ser um input simples, né? Então o meu texto, a variável que eu criei texto, vai receber o input do que o cara digitou. Lembra sempre que o input já vem em string, né? Então quando era em número você precisava fazer o int input. Aqui você não precisa fazer um str de input, entendeu? Então a gente só segue. E a gente vai criar outras duas variáveis aqui, muito importantes, que vai ser o texto nosso em maiúsculo e o texto nosso em minúsculo, que a priori não tem nada. Por que a gente vai criar eles assim e, sei lá, a gente não vai receber a partir do maiúsculo e minúsculo? Porque o algoritmo que eu pensei aqui para mostrar para vocês, que inclusive é baseado num exemplo de aula, né? A gente pega cada caractere da frase e analisa se é maiúsculo ou minúsculo, certo? E aí, se ele for maiúsculo ou minúsculo, a gente devolve, digamos assim, a gente devolve tanto a maiúscula quanto a minúscula para ambos os textos, né? Então vamos lá. For L em texto, né? Aqui eu coloquei L porque eu sou mais acostumado, mas a gente pode pensar em for caractere, né, em texto. E aí a gente modifica aqui, caractere, né? Porque qual que é a ideia? A gente vai fazer aquele para cada, né, que a gente aprendeu antes. E como o texto é uma string, a gente pode fazer um for each, né, que é o para cada, numa string, porque ela é iterável, né? Então a gente vai estar dizendo o seguinte: para cada pedacinho do texto, e como o texto é uma string, ele é dividido não em elementos tipo listas, mas ele é dividido em caracteres. Então, para cada caractere, né, eu já indico para ele que o pedacinho do texto eu vou chamar na variável caractere. Eu poderia colocar aqui maçã, tanto faz, como antes estava L, né? E aí, para cada caractere, eu vou fazer o seguinte: eu vou somar no meu texto maiúsculo a maiúscula do caractere. E vou somar no meu texto minúsculo a minúscula do caractere. Simples, né? Resta depois fazer a implementação da maiúscula e da minúscula. Mas a lógica é essa: a gente vai pegar cada caractere e colocar, independentemente do que ele seja, a gente nem vai analisar se ele é ou não. Esse algoritmo não é tão eficiente, digamos assim. A gente não vai analisar o que ele é e já vai jogar para minúscula e maiúscula, e as funções vão fazer o que elas precisam fazer, entendeu? E é isso, tá? E aí depois a gente faz os prints, né, correspondentes a cada uma delas. Legal. Agora vamos ver o def maiúsculo. Vamos ver o def maiúsculo. Olha só. Ele tem essa implementação assim que a priori, né, parece simples. Tem pouca linha de código. Olha só. Mas olha, a gente vai fazer o seguinte: a gente vai verificar se esse caractere está entre A e Z.
como que a gente vai verificar isso, né? Ou seja, se ele está no alfabeto das minúsculas. A gente vai verificar isso dizendo o seguinte, olha, se ele for maior do que A e menor do que Z, né? Porque lembra que eles têm o OR, cada um deles, né? Se eles têm o OR, você consegue comparar strings através do OR delas. Então, se uma string for menor do que A, significa que ela tem um OR menor, né? E se ela for maior do que A, significa que tem um OR maior. E a gente viu, e nem precisa ter uma noção de onde fica as coisas na tabela, é só você pensar que entre A e Z tem que estar para ser uma minúscula, né? Então, se ela for uma minúscula, o que a gente faz? A gente retorna ela maiúscula. Como que a gente vai retornar ela maiúscula? Então, aí que está a jogadinha. A gente vai pegar o OR da letra maiúscula. Por quê? Para a gente ter o início do alfabeto maiúsculo, certo? E aí a gente vai pegar dele, vai somar o OR da própria letra, né? Mas na verdade a gente não vai somar o OR da própria letra, a gente vai somar o OR da diferença entre a letra e o Azinho, né? Então imagina, se o F, por exemplo, é A, B, C, D, E, F, né? Então, entre o A e o F tem 4 caracteres, mas a diferença entre os ordens vai dar 5, né? Porque vai contar um dos limites. E como a diferença é 5, essa diferença é a mesma entre o A maiúsculo e o F maiúsculo, certo? Porque entre o A maiúsculo e o F minúsculo também tem 4 letras entre, né? Mas aí vai contar uma delas e vai dar 5 também, se você fizer a diferença dos ordens. Então, a ideia é essa, a sequência do alfabeto é a mesma. Então, você só tem que somar na primeira letra maiúscula a diferença, né, entre as letras minúsculas. Ah, legal. E se não for, ou seja, se não for minúscula a letra, como eu quero retornar maiúscula, então eu só retorno ela. E aí, se for um sinal gráfico, eu também retorno ela. Se for uma maiúscula, eu retorno ela. Se for qualquer outra coisa que não for minúscula, eu retorno ela mesmo. E eu, evidentemente, aqui eu só transformo minúscula em maiúscula. Beleza? Agora, olha só, esse def minúscula. A gente pega e faz o seguinte. A mesma ideia daquele, né? Vê se é maior, se o OR do caractere é maior do que A ou menor do que Z. Ou seja, se ele está no alfabeto das maiúsculas, certo? E aí, se tiver, ou seja, se for uma maiúscula, eu retorno o caractere correspondente à minúscula dessa. Como eu faço? Mesma coisa, né? Eu pego o começo do alfabeto das minúsculas, que seria o OR do A minúsculo, e somo com a diferença entre o OR do caractere e o OR do alfabeto que ele pertence, que é das maiúsculas, certo? Aí, com aquele exemplo do F de novo, aqui a diferença dele seria 5 ainda, mas como eu estaria somando numa minúscula, eu pegaria o F minúsculo, entendeu? E eu vou estar pegando o char de tudo isso. Então, assim, é um pouco confuso, um pouco abstrato para vocês, mas se vocês forem ficar testando com as coisas, vocês vão ver que é um jeito inteligente de você trocar maiúscula por minúscula, né? E, bom, só essa explicaçãozinha e mais todas as coisas que comentei demorou bastante, né? E para não deixar um vídeo muito extensivo, eu vou deixar o outro exemplo aqui, ó, só o título dele primeiro, né? Que é escreva uma função que recebe uma string, né? Uma frase, e devolva o tamanho da maior palavra presente na string, certo? E aí vocês tentem aí solucionar. Qualquer coisa, deixa dúvida aí nos comentários, manda feedback pra gente, né? Vai ser uma primeira interação que a gente estaria fazendo. Eu sei que vocês estão aí em semana de provas, mas pode fazer depois dela também. Tá livre aí, a gente conversa, só para não ficar também um vídeo tão exorbitante assim, né? Eu acho que é interessante para vocês. Se não for também, é só falar que a gente resolve tudão para vocês. É isso, gente. Eu queria dar uma comentada geral. Não dá para sempre se aprofundar muito, mas eu tento estender, né? Cada um vê do jeito que achar melhor o vídeo. E sempre feedback é importante. E é isso. Boa sorte para todos vocês na prova. Quero que mandem muito bem. E se tiver qualquer dúvida aí, podem procurar a gente. A gente vai estar muito feliz em ajudar. Tá bom? E só para complementar, aqui está a resolução, né? Um exemplo de resolução, pode ter vários outros tipos,
da frase que devolve o maior tamanho, maior palavra presente numa string, né? Tudo bem? Então isso aqui é um exemplo. Também é baseado num exemplo de classe, dado em sala de aula, né? Então, qualquer dúvida aí, tamo junto, galera. Um abração.